Bom, senhores, agora a gente vai comentar aqui a respeito da transmissão. Inclusive, ela tem 3 nomes, né? Podemos assim dizer. A 6GF1, a 6MF1, a 6LF1. E ela pode ser 1 e 2. Então, por que tanta nomenclatura diferente? E por que tanto número diferente? Porque ela é aplicada na linha Kia Hyundai, mas toda essa aplicação, por exemplo, G vai estar aplicada nos motores mais fracos. Por exemplo, o Veloster, o HB20, uma geração de Creta, um dos modelos. Aí o A6MF1/2 pode ser aplicado nos motores mediano, ali, intermediários, né? X35, I30. Então você vai encontrar sempre 6 marchas, não os primeiros que é versão 4 marchas, que aí seria outro câmbio, com o número 4 dizendo o número de velocidades. E os motores nos carros aplicados da Kia Hyundai mais potentes, Kia Sorrento, né, a Santa Fé, aí usa o câmbio A6LF1/2. Então, essa diferença e tanta nomenclatura e letra relacionada a motor, a potência, a plataforma, acaba repercutindo aqui, na reparação. Porque mesmo que a gente saiba alguns modelos aqui um pouco antes da gente começar a gravar, eu estava até olhando, a gente vai dar um detalhe sobre o chicote, eu estava olhando o chicote, mas qual que é a diferença? Então, às vezes é uma questão muito pequena, mas que na hora lá da montagem você não tem 2 para comparar. Então, fique muito atento, tire foto, faça o detalhe. E é uma coisa que é muito interessante. Eu até eu guardei a caixinha aqui, ó, porque é uma das caixinhas que vem os pistões. Isso aqui é uma coisa que nós, reparadores, a gente não tem acesso à etiqueta da caixinha. Então, tenha sempre um bom relacionamento com o pessoal de venda de peça, com a distribuição, porque a gente aprende com eles. A verdade é essa, que nunca ninguém sabe tudo. A verdade, com certeza, é essa. Então, aqui, ó a etiqueta que está falando desse pistão aqui. Está falando de 2009 acima. Então, quer dizer que, com certeza, isso aqui dá a ideia de que talvez 2009 para baixo era diferente, ou porque essa aplicação só vem depois. E que reparador que sabe disso? Eu não sei. Não, a gente não tem como saber. A gente fica sabendo isso com o relacionamento muito achegado com o pessoal da venda de peça. E, falando em dica, a gente tem que falar isso aqui para vocês então. Kit de junta vai ter diferença em relação a cada modelo. Filtro, olha só, a gente tem 3 modelos aqui, mas pelo que a gente estava batendo um papo, pelo menos tem 6 modelos pra gente, que o mercado pede, que solicita. Então é normal que você tenha que perguntar aqui, cotar ali, ver lá, e nem sempre vai conseguir encontrar. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas tem que... E aí como é que eu faço? Não vou montar o carro? Não vai montar o carro. No caso de um filtro, você tem que ir até conseguir. Por isso também aí a gente vai fazer um vídeo logo mais a respeito de como lidar com essa questão do orçamento com o cliente. Porque imagina só, o cliente ele talvez não entenda. Eu dei uma previsão para ele de 8 a 9 dias, 10 dias para fazer a reparação, e aí eu não encontro uma peça no meio do caminho. Vai ter que esperar um pouco mais. Isso não é culpa nem do reparador, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia e tudo, é complicado. Muito bem, retentores. Olha só, retentores do semi-eixo. Pelo menos 9 eu tenho aqui, ó, entre retentor de semi-eixo e conversor. Muda a versão, muda a tampa lateral, muda o diâmetro, muda a saída do semi-eixo, muda o retentor. Então, isso aí é a dica, né? Às vezes na hora de remover o retentor a gente acaba danificando. Então o que eu costumo fazer? Isso principalmente quando a gente não está reparando o câmbio, que o câmbio não está na bancada. Digamos que eu vou fazer uma intervenção pequena, estou fazendo uma limpeza de corpo de válvula, estou trocando um solenoide, estou trocando um chicote, que a gente já comentou aqui, que pode ser que tenha algum problema, né? Maravilha. E aí eu tenho um vazamento no semi-eixo. Eu vou também retirar o retentor para poder trocar. Só que eu limpo bem o local, tiro uma foto com uma luz bem legal lá, a lanterna do próprio celular, ou até uma luz auxiliar, e primeiro eu faço a leitura do código do retentor. Porque depois, às vezes, a gente, bem no lugar onde você pôs a alavanca, a chave de fenda para remover, você estraga o código. Aí fica, mede daqui, entortou o retentor, não consegue. Então, com a numeração fica mais fácil. Mesmo que ele não seja original, que já, às vezes já foi trocado, substituído, mas a gente consegue uma relação aí entre as peças. Olha só o número de disco de composite que esse cara tem. Tem muito composite, porque tem muitos elementos característicos dessa transmissão, né? Então, agora deixei para o final o ponto crucial dele. Ele tem um defeito crônico, que é no pacote da Underdrive, que ele solta um parafuso. A gente estava até batendo um papo ontem sobre isso aqui também, não conseguimos chegar numa conclusão do porquê que isso acontece.
É algo que acontece na linha de montagem, isso seguramente. Porque a gente pega um carro novo, original, que nunca foi mexido, está até com o selante originalzinho lá ainda, já peguei diversos. É sempre o mesmo parafuso que solta. E ao soltar, conforme ele vai com a vibração soltando, ele aplica mecanicamente o pacote. Qual é a característica que fica no veículo? Isso é um diagnóstico que você pode matar já. E com certeza isso vai acontecer e vai chegar na sua oficina. Por quê? Você coloca em neutro, o carro quer andar, mesmo em neutro, porque ele tem um pacote aplicado mecanicamente. E quando você coloca em R, ele dá um tranco, parece que está entrando duas marchas ao mesmo tempo, porque está entrando o elemento da ré mais o outro que já está aplicado mecanicamente. Então é característico, começou a fazer esse defeito, tem cara que chega lá na oficina e fala assim, então eu vou trazer aqui daqui 10 dias. Eu sempre falo, daqui 10 dias talvez tenha piorado a situação, porque agora ainda está andando, porque é bem característico que vai acontecer isso sim. Então aí ele vai estragar esse pacote. Essas placas aqui são difíceis de encontrar, cai naquilo que eu já comento sempre, que acaba indo para a questão do vou comprar um câmbio usado e tudo. Para falar a verdade, até no mercado de câmbios usados isso aqui está difícil de encontrar. E como o cara sabe que é difícil, aí ele cobra muito caro. A verdade é essa. Então sempre faça a cotação. E outra, aqui eu tenho um modelo. Vai mudando de conforme G, L e F, ou melhor, GM e L, ela vai mudando também o diâmetro. Então é de acordo com o carro que você está lá. Bom, gente, que fluido que eu uso aqui? Toda a linha aqui é Hyundai, a gente já está sabendo, não é um fluido específico, especial, mas é Dexon 6. E com certeza devido à idade, né, uma coisa moderna, pode usar o Dexon 6 sintético. Isso é uma dúvida que a gente vai também tirar e fazer um bate-bola bem legal com fluido. Fluido é um assunto polêmico, mas nesse carro aqui não vai te causar muito problema não. Beleza? Então, até uma próxima.